usam do vitimismo para se manterem em pé. É o caso de Bolsonaro. Alguém duvida que sua internação não tem o interesse de ser uma nova fakeada? Um cerne da questão é que em 2018 Jair era um histriônico que se dizia fora do sistema. Passados 4 anos, Bolsonaro conquistou a marca do pior presidente da história do Brasil republicano. Incapaz de responder às demandas de um país por ele e sua malta destruído, resta-lhes o show do pirotecnismo, ou seja, chamar a atenção custe o que custar. Afinal de contas, isto sempre foi feito por Jair, que foi sempre um deputado medíocre e que, claro, precisava dos holofotes para estancar, para mascarar a sua indolência. O fato é que nós temos um sujeito que nunca assumiu de fato a cadeira de presidente da República. Porque ser presidente da República não basta ser só aquele que usa a faixa presidencial. É preciso ter atitudes como tal, para se manter como tal. E aí, meus caros, a gente percebe no Bolsonaro o sujeito mais despreparado possível. Agora, veja bem, temos um contraponto. Aqueles que se dizem, vamos dizer assim, naquela figura demagógica, a civilização contra a barbárie. Os civilizados, então, que não têm moral nenhuma para combater o amoral Jair Bolsonaro. Porque tanto Lula como o PT também são responsáveis por esta crise. E antevidos, inclusive, por Brizola, que disse naquele célebre Roda Viva de que Lula continuaria o projeto econômico de FHC. E dizia ainda mais que Lula era a espuma da história. Sabe as palavras do nosso querido Brizola, que completaria, se vivo, 100 anos em 2022. Brizola foi um homem à frente do seu tempo e que identificou os fenômenos porque sabia o que estava vendo. Não era alguém que ficava preso às análises do momento. E aí, meus caros, o cenário para 2022 é um cenário que está aberto no campo eleitoral. É de muita luta, nada está perdido. Rigorosamente nada está perdido para aqueles que apostam ainda em Ciro Gomes, que tem o potencial de crescimento de 57%. Muita coisa vai acontecer. Inclusive, quando o próprio Lula abrir a boca, talvez seja o desastre que o PT não quer viver. Mas ele vai ter que abrir a boca, ele vai ter que se posicionar em algum momento. Por enquanto, eles comemoram uma vitória que talvez seja tão idílica quanto o Brasil que eles pintam no período em que tanto Lula como Dilma governaram esse país. Enfim, o fato é que nós vivemos uma era exatamente da liquidez política, onde os valores estão deturpados. Resta-lhes a gente buscar exatamente o caminho de reconstrução do país. Em 2023, seja quem for o presidente, e principalmente se for Ciro Gomes, terá muito trabalho. Sim, porque os que hoje se silenciam para os desmandos de Bolsonaro, ou que fazem, abre aspas, uma oposição de brincadeira a Bolsonaro, talvez sejam aqueles que irão atacar Ciro, ou eventualmente presidente. Mas Ciro não faz do expediente do vitimismo a sua praxis política. Ao contrário de Lula, que se vitimizou e que até agora não conseguiu explicar de fato se é ou não inocente, ao contrário de Bolsonaro, que precisa de uma fakeada para se lançar no cenário político, Ciro busca o caminho da proposição e chama Moro para o debate, ao que não vai ser respondido, nem por Moro, nem por Lula, e muito menos por Bolsonaro, porque estes só estão preocupados com seus projetinhos menores de poder, com aquilo que o próprio Brizola dizia, com os seus interesses.